Se eu perguntar para você a sua fórmula do sucesso que fez você sair lá daquele momento empresarial com a sua avó, tomando vassourada nas costas, para chegar hoje como um empresário serial aí, com vários clientes sendo atendido, muitas estratégias, investidor, com vários negócios. Qual que é a sua fórmula empresarial? Cara, pensa o seguinte, pensa que uma criança, ela só vai caminhar se ela estiver perto de pessoas que caminham. Se ela for criada por pessoas que não caminham, por pessoas que andam de quatro apoios, essa criança não vai sequer saber que pode ficar em pé. Ela não sabe que pode levantar, porque tudo que está ao redor dela caminha de quatro apoios. Se a criança não sofrer de estímulos de fala, teve inclusive um caso chocante que a neurociência trata, foi de uma menina que ficou reclusa dentro de um quarto e ela não falava, ela tinha problemas de dicção porque ela não ouvia ninguém falar. Ela tem todas as capacidades, estrutura neuronal perfeita, órgãos perfeitos, mas ela não fala por quê? Porque ela não viu ninguém falar. Ela não teve um estímulo ambiental. E existe uma fase do crescimento da criança que, se ela não aprende funções motoras, como caminhar, falar, ela nunca mais vai fazer aquilo bem. Dizem que é até os 7, 8 anos de idade ali, se a criança não aprender isso, ela tem grandes dificuldades dali para frente. Isso, neurociência. Tá. Na empresa é a mesma coisa. Se você abre uma empresa e você não está próximo ou não está modelando pessoas que já têm o resultado que você quer, dificilmente, nos primeiros anos, se você não fizer isso, você vai conseguir alavancar de forma bacana o teu negócio. Então, desde que eu era muito pequeno, as coisas que eu mais gostava de ver eram entrevistas, ler biografias de pessoas que tiveram sucesso nas suas jornadas. E eu não lia de contadores, eu lia de empresários, empreendedores. Então, hoje a minha biblioteca lá em casa é grande, cara, de livros que eu ao longo dos anos fui lendo. Inclusive, a PNL, ela nasce na minha vida através do Larry Ribeiro. Um livro chamado Gerando Lucros, que era um livro empresarial, que o Larry Ribeiro é um médico cardiologista doidão, né? Ele cara... Mas, putz, cara, tem uma cabeça enorme aquele cara, um médico cardiologista, pô, que deu aula em Harvard. Ele é o médico que eu mais admiro, assim, de longe, que é o cara que tem mais estudo científico publicado. Exato. Cara, imagina o cara ir em Harvard dar aula de cardiologia, falar, cara, vocês não entendem nada, deixa eu aqui, brasileiro, vir aqui. E aí, um monte de gente hoje que faz piada com o cara, tá, mas olha a história do cara. Então, esse foi um cara que foi um livro que eu li dele, Gerando Lucros, que falava sobre lucro, empresa, tararau, empresarial. E lá contava um pouquinho da história dele, e ele estudou PNL lá na década de 70 e 80, e ele trouxe para o Brasil PNL. Ele foi um dos grandes primeiros percursores, não o primeiro cara que trouxe, mas um dos caras que tinha mais notoriedade e apareceu fazendo. Então ali já me surgiu um gatilho, pô, legal, isso aqui também tem que pesquisar. Então, para mim, a primeira coisa da fórmula empresarial é você ter boas referências. Primeira coisa, eu tenho que ter boas referências. Qual é o mercado que eu vou entrar? É o ramo do comércio? Quais são as boas referências no comércio que eu tenho aqui? O que as pessoas estão fazendo? Quais são os pontos comerciais que ela tem? Qual é o tamanho da equipe que ela tem? Então, eu faço isso o tempo inteiro hoje, por exemplo, com o escritório. Estou sempre tentando ter o meu produto baseado na estrutura, no tamanho que eu tenho e analisando sempre as pessoas que estão fazendo melhor do que eu. Inclusive, agora em novembro, a gente está indo para um evento do Johnny lá em Alphaville, que é um contador, considerado o contador dos famosos, Flávio Augusto, aquela galera toda lá, para entender o que esse cara está fazendo. É um cara que recebeu agora o prêmio da contabilidade lá nos Estados Unidos e tal. Então, pô, quero dar uma olhada lá, vamos ver o que esse cara tá fazendo. Até hoje, que eu te disse, depois de 15 anos, o cara é mais jovem que eu, o Johnny é mais novo. Tal, mas se eu... Lembra lá a ambição não, a arrogância destrói a sabedoria? Se eu pensar, cara, mais novo do que eu, tal, isso aqui deve estar fazendo alguma outra coisa. Tem gente que pensa nisso, né? Sim. O cara só tá melhor do que eu porque tá sonegando. O cara só tá melhor do que eu porque tá roubando. Não, pô, o cara tá melhor do que você porque ele sabe alguma coisa que você não sabe. Ele acessou alguma coisa que você não acessou ainda. Bingo. Então, primeira coisa é o papo que você já falou, modelar. Então, eu olhei as pessoas que faziam bem e é isso. Segunda coisa, aprender a me comunicar. Eu tive que criar network. Porque meu negócio só prosperou porque os meus primeiros clientes foram meus amigos, os primeiros clientes foram as pessoas que estavam próximas de mim. Os teus primeiros clientes vão ser as pessoas com as quais você se comunica, pô. Não é assim, você vai abrir um negócio e vai vir fila de gente para comprar com você. Você vai ter que se comunicar. Então, se preparar em nível de comunicação, se preparar o teu CPF para isso, eu achei fundamental também. Então, o network, criar uma boa rede de relacionamentos. Então, você modela pessoas, cria uma boa rede de relacionamento. Eu acho que esse é o ambiente propício para você startar o negócio. Aí você starta o negócio. Pô, já estou com o meu negócio aqui, ele já está acontecendo. Eu já abri empresa, já formatei. Agora eu tenho que entender, cara, para onde meu negócio está indo? Cara, é uma fórmula básica. Dentro da PNL a gente chama isso de boa formulação de objetivo. Primeira coisa, estado atual. Onde é que eu estou? Segunda coisa, estado desejado. Para onde eu estou indo? Aí como é que eu gero mudança? Eu gero mudança adquirindo recurso que eu não tenho e eliminando uma interferência que eu tenho.
É assim que a gente faz mudança em PNL. Todas as técnicas de PNL, elas startam desse princípio. Eu tenho que saber onde eu tô, eu tenho que saber o que eu quero, eu tenho que saber o que eu preciso e saber o que eu tenho que tirar. É assim que a gente faz mudança. E aí eu trouxe isso pro ramo dos negócios. Porque toda mudança, cara, você pode perceber, qualquer comportamento indesejado que você tenha. Eu fumo. Enquanto você não filosofar sobre isso, você não para. Quero parar. Opa, está desejado. Já sei o que eu quero fazer, está desejado. Qual que é o estado atual? Fumo. Beleza. O que eu preciso de recurso? Cara, vou precisar, sei lá, terapia. Pô, vou precisar de alguma outra coisa para eu relaxar. Pô, vou precisar de um médico. Pô, vou precisar, não sei. Aí você vai colocar o que você precisa. Eliminar a interferência. O que eu faço hoje que é um gatilho para eu fazer essa parada aqui? Pô, cara, sei lá, eu tomo café, sinto vontade de fumar cigarro. Pô, eu converso com fulano, sinto vontade. Pô, meu trabalho é muito estressante. Depois que eu tenho essa clareza de informações, eu começo o processo de mudança. Antes de eu ter essa clareza, não se faz mudança em PNL. Agora, traz isso para o ambiente empresarial. A empresa, onde é que você quer chegar, cara? Eu falo para muito empresário, qual que é a tua projeção de faturamento? O cara não sabe. Onde é que você quer chegar com a sua empresa? Quantos funcionários você quer ter? Que mercado você quer alcançar? É regional? É nacional? É mundial? Qual o tamanho que você vê para a tua empresa? O cara não sabe. Então, se eu não sei o meu estado desejado, dificilmente eu vou conseguir chegar lá. Aí, depois que você escolher onde você quer chegar, você tem que fazer um mapeamento de onde você tá. Pô, eu quero chegar, beleza, eu quero ter 50 funcionários, eu quero ter um faturamento de 2 milhões por mês, e isso é o meu estado desejado, show. Qual é o meu estado atual? Pô, eu tenho 5 funcionários, pô, eu tenho faturamento de, sei lá, 50 mil por mês. E aí que nasce uma coisa chamada problema. Em PNL, problema é a distância entre o estado atual e o estado desejado. Se o teu estado atual está muito distante do teu estado desejado, você tem um grande problema. Se o teu estado atual está mais perto do teu estado desejado, tu tem um pequeno problema. E aí existem as técnicas para você fazer o enfrentamento desse problema. Mas uma, para mim, que é maravilhosa e fantástica, que não dá para trazer um curso inteiro aqui no podcast, mas você tem que ter evidências do seu progresso para você ter os disparos de dopamina, de motivação necessária para fazer. Eu tava vendo um curso do Ladeirinha lá, que ele faz de copyright e tal, e aí ele fala, cara, o meu trabalho não é fazer o cara grande, ele tem que ficar pequenininho, eu faço ele crescer pequenininho, fazer a primeira venda, depois da primeira venda, ele se motiva, ele vai pra segunda, daí ele grava um vídeo a mais, você não tem que criar um monte de conteúdo, nada, eu achei fantástico, porque ele trouxe exatamente o que a gente fala dentro da PNL, que é um objetivo bem formulado. O objetivo bem formulado para te levar do teu estado atual pro teu estado desejado, é um objetivo que tu sinta que está progredindo. A arte marcial faz isso. Se eu colocar o cara na faixa branca hoje, e falar pra ele, olha, beleza, você vai ser faixa branca pro resto da vida. A chance desse cara se engajar numa arte marcial é mínima. Zero. Porque esse cara tá visualizando a preta. Sim. Ele anseia pelo tempo da preta. Mas daí eu digo pra ele, cara, beleza, a preta você vai levar 10 anos pra conseguir. Aí o cara entra hoje. Daqui 2 anos, a motivação dele diminui demais. Agora não, agora ó, você é branca. Você é branca 1 grau. Você é branca 2 graus. Você é branca 3 graus. Você é branca 4 graus. Ah, você pegou azul. Eu vou dando disparos de dopamina, por quê? Porque ele sente que está evoluindo, caminhando. Érico Rocha fez esse processo também dentro dos mentorados dele. Ele pegou as faixas de jiu-jitsu, porque o Érico Rocha também começou a treinar jiu-jitsu e tal, foi legal pra ele. E ele criou lá, ele tem faixa branca, faixa azul, faixa roxa, faixa marrom, faixa preta, todas as faixas de jiu-jitsu. E isso é um fator determinante. Então, se a empresa ela sabe onde ela quer chegar, aí ela vai mapear onde ela está hoje. E aí ela vai criar uma estratégia que consiga gerar evidência para ela que ela está progredindo.